Olá, sejam muito bem-vindos aqui no Pod Prosa. Nós estamos com uma edição super especial. Desta vez nós estamos falando sobre engenharia. Nós vamos iniciar uma nova playlist com um tema empolgante, desafiador sobre as engenharias, né? Nós vamos tentar abordar aqui vários assuntos sobre engenharia mecânica, engenharias de projeto, engenharia civil, enfim, nós vamos abordar vários assuntos. E para este episódio em especial, nós temos aqui duas feras, né, vamos dizer assim, dois monstros aí da engenharia, dois amigos. Eu estou aqui com o Edgar Lima e o Eric Feldner. Eu vou deixar com que ele se apresente, fale um pouco para vocês. Desde já, eu peço que vocês curtam este episódio, comente, deixe ali o seu comentário, aquelas pessoas que você gostaria de ver aqui, e siga a página também para novos episódios, beleza? Eu vou passar aqui para vocês. Edgar, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, né, de estar aqui. Nós estamos com um projeto muito novo, estamos de casa nova. Eu tenho certeza que esse aqui será um projeto de sucesso. Muito obrigado pela disponibilidade aí de vocês e muito obrigado também por fazer parte deste projeto, né? Então, seja muito bem-vindo, Edgar, seja muito bem-vindo, Eric. Se apresente aí para a turma, porque eu sei que vocês têm um currículo muito vasto e nós vamos explorar este currículo aqui. Bom, então, olá para todos, Edgar, Regis, agradeço aí o convite. Eu sou engenheiro eletricista, trabalho na área de manutenção de máquinas, não tenho tanta experiência quanto esses dois aqui, mas eu tenho um embasamento aí na área acadêmica, né? Eu faço estudos, busco bastante aí na literatura, né? Artigos, livros. Hoje faço uma especialização em máquinas elétricas e eu espero que eu possa contribuir aí com meu conhecimento aí para o papo de hoje. Muito bem. Edgar, fala conosco. Agradecer mais uma vez, né, Regis, ter essa oportunidade aqui de estar conversando, né, sobre um assunto bem amplo, né, que é a engenharia, né, e o que ela traz de benefício para a nossa sociedade, né. Mais uma vez feliz, né, de participar desse projeto, né, que a gente tem uma experiência vasta aí em manutenção, né, são mais de 26 anos mexendo com manutenção de máquinas elétricas, né. E fico feliz, né, de trazer essa velha guarda, né? Nós temos aí nossos amigos que participaram de várias situações com nós e trazer a nova geração, né? Que é a geração com a tecnologia, né? O cara que aprende a engenharia e traz a tecnologia juntos, né? Para trazer conhecimento para a gente, abranger conhecimento nessa área tecnológica e também aprender com a gente da engenharia antiga, né? O pé de máquina, né? A gente fala engenharia pé de máquina, onde o cara tinha que ir lá conhecer a máquina, sentir a máquina, né, naquela situação, para saber das características, né? Então, hoje, essa nova geração aí, né, eu tive o prazer de conhecer o Eric aí no início de janeiro, né, Eric? Isso. E tudo que a gente faz junto é sensacional, né? Um cara dedicado, em procurar conhecimento, procurar as informações, né? É um cara normativo, igual eu, né? Porque todo mundo me critica que eu sou normativo. Tudo qual é a norma, da onde você tirou, qual é a literatura, né? Então, a gente fez um projeto junto, nós três, né? Sobre um desenvolvimento, um estudo. Ele mostrou altamente conhecimento de modo de procura, de aonde procurar, aonde está escrito, né? A gente fala, isso aí é assim, assim, assim. E não, beleza, ele entendia aquilo e trazia onde estava a cultura. Então, essa parte da engenharia hoje, se a gente der conta, né, de sincronizar, né, as máquinas síncronas, né, se a gente der conta de sincronizar a velha guarda, que é uma engenharia cascuda, que é uma engenharia que a gente tem que respeitar, com a nova guarda chegando, até que nós estamos dominando o mundo, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande, né, de fazer esse trabalho junto, né? Eu brinco muito que o pessoal fala assim, o Edgar só fala em oportunidade, porque todo dia a gente tem a oportunidade de melhorar o nosso conhecimento. E com a chegada do Eric aí, me fez estudar, me fez voltar para os livros,
E cada dia que passa a gente fica impressionado aí. Como a engenharia velha e a engenharia nova pode trabalhar dos lados, espaço para todo mundo. Oh, isso é agradeço top. aí os elogios, fica até sem graça agora, não estava esperando isso não. Não, mas é a verdade tem muito que ser bom. dita, né? Ah, valeu, hein? Mas Quem sabe mútuo, faz né? ao vivo, né? Aqui a gente fala Mas é um respeito mútuo, né? Que nem você falou aí, a antiga engenharia. Acho que esses engenheiros aí da velha guarda, muita experiência, né? E isso a gente tem que respeitar. Eu acho que, aproveitando, falando dessa questão aí de geração, é interessante porque a gente tem uma nova geração de engenheiros vindo e eu vejo, assim, como não faz muito tempo que eu saí da universidade, eu sei qual que é o perfil das pessoas que estão se formando hoje, né? Virando engenheiros. Então, eu vejo que tem muito, como é que é a palavra? Ego, né? Não, agora eu sou engenheiro. Mas é importante a gente, pé no chão, ir com calma, respeitar aí quem tem experiência, né? Quem tem vivência, principalmente em campo. Então, que nem você falou, é unir o melhor de todos os mundos, né? A tecnologia com a experiência e... na verdade, a gente até pensa o seguinte, né? O engenheiro ele não sai da faculdade pronto, né? O mercado vai moldar, né? Porque, na verdade, é o seguinte, quanto mais horas práticas, né, você tem, mais aperfeiçoado você vai ficando, né? Ou seja, e essas horas práticas, elas são, como que eu posso dizer, elas não se resumem somente nos acertos, né? Pelo contrário, né? As horas práticas, elas vão ter ali os erros, acertos, né? Os casos de sucesso, aqueles casos que não foi, vamos dizer assim, tão bem sucedido assim, e isso aí vai formando, né, o profissional engenheiro, né? A gente vai sobressaindo nesse cenário. Eu queria, para que a gente possa entender um pouco mais, eu sei que a gente tem, assim, vamos dizer, duas gerações. Então, nós temos o Edgar, né, de um lado, o Edgar, velha guarda, né, o Eric, o engenheiro que está chegando, é extremamente normativo, e eu acredito que isso aí é muito válido, né? Eu também sou desses aí, das normas, né? Eu acredito na área de profissão, né, como projetista, eu acho que você tem que ter na sua gaveta ali um Protec. Sem fazer propaganda aqui, mas você tem que abrir a gaveta. Opa, espera aí, você tem que ter um livro, você tem que ter uma consulta, né? Vamos dizer assim, você tem que estar embasado. Mas me fala aí, Edgar, conta um pouco da sua carreira para nós, né? Como que faz hoje, né? Vamos dizer assim, quais que foram os caminhos que você passou, né? A sua experiência de carteira de trabalho. Não. Quantas carteiras de gibi, trabalho né? você tem, cara? Gibizinho, né? Uma curiosidade. gibizinho. Para você que está nos acompanhando aí, deixa lá nos comentários se você quiser saber quantas carteiras de trabalho o Edgar tem, né? Comente aí. Vamos fazer essa enquete. Nós vamos fazer uma enquete aqui. Quantas carteiras de trabalho o Edgar tem, né? A gente fala aí, né, Regis? É uma coisa que são gerações diferentes, né? Que veio para melhorar as condições de trabalho, né? E dar uma vida melhor para aquele cara desenvolvendo o seu profissional, mas também perdemos muita coisa raiz, né? Eu sou da década de 90, né? Eu saí de um Senai menor aprendiz, né? Passei até pela homenagem aí no Senai Evaldo Lodge a semana passada, por 61 anos do Senai. E aí a gente saía com 14, entrava no Senai com 14 anos, saía com 16, já com uma bolsa, e ia para a fábrica. Ia para a fábrica, né? Você estava fazendo mecânico de manutenção, você ia ser mecânico de manutenção na bolsa, no estagiário. Aí você chegava lá, aprendia a desmontar a máquina, fazer reparo, e aí você ia colocando o que você aprendeu no Senai, fazendo as suas práticas, né? Então, os estagiários, né? O estagiário é rua. Não, o estagiário não, ele estava aprendendo. Então, hoje, né, igual o Eric falou assim, o pessoal está saindo da faculdade agora, eu estou no meio e tal. Hoje, eu acho que o que atrapalha muito o profissional que estuda e vai para essa área é os estágios. Porque os estágios hoje, eu vou pedir um estágio de engenharia. Aí o cara vai me beleza, vem cá que eu vou te dar um estágio. Você chega na oficina, o que o cara faz? Não, o
foi para analisar uns dados, preencher planilha de Excel, fazer um Power BI, uma apresentação. Você vai controlar entrada e saída, o que está desperdiçando ou não. Beleza, aquilo ali para a empresa, ele vai pegar uma situação ali, vai mostrar um bom trabalho, que ele sabe analisar, sabe planilha, sabe fazer um gráfico, uma apresentação, porque ele aprende isso na faculdade, né? E automaticamente hoje um engenheiro tem que entender de Excel, tem que saber Power BI, né? Um tantão de coisa ali, SolidWorks, AutoCAD. Então, qualquer coisa que o cara fizer ali de analise, ele vai ter um resultado bom. Mas nós perde a questão da prática, né? Por exemplo, eu mexo com máquina elétrica. Aí chega o estagiário lá, né, Eric, da engenharia elétrica. Ele vê, primeiro dia na fábrica, ele olha, nossa senhora, eu estou no paraíso, estou aprendendo motor elétrico, né? Então, aí chega lá, eu passei para ver procedimento. Ele não está ali no chão de fábrica, sabendo ali como é um passo de uma bobina, como que faz uma bobina, como que é um fechamento estrela, triângulo, um teste de uma máquina. Então, o que está acontecendo? Os nossos profissionais, né, a faculdade e a área técnica, os professores que são da minha época, né, que a gente estudou naquela época, chega lá para dar aula e fala assim, você está estudando para ficar atrás do computador. Você vai dar solução. Então, ele esquece que o chão de fábrica faz o profissional bom. E a minha vida profissional foi essa. Estuda, chão de fábrica. Chão de fábrica, estuda. Então, eu comecei no Senai, fui para o chão de fábrica, né? Tive a oportunidade de cair em altas empresas aí, de vários valores profissionais. Valor profissional o quê? É o que você dá conta de tirar, o que a empresa te dá, do conhecimento, né? Que muitas vezes a gente não acha em livros. Ou pode estar em livro, mas pode estar um livro alemão, pode estar um livro, né? O Eric está sofrendo aí. Só alemão, né? O inglês do cara é fino. Aí ele tem acho que está em mandarim lá para traduzir alguma coisa. Mas ele já tem essa facilidade, né? Porque na nossa época, da década de 90, a gente não preocupava muito com a língua, né? A gente preocupava com o profissional, né? Que um torneiro, um ajustador, era um ferramenteiro. Não, um ferramenteiro. Então, ganhava mais que engenheiro, tinha vezes, né? Então, a gente não preocupou muito nessa parte de língua, né? de entender outras culturas e fomos para a prática. Então, por isso que hoje você tem o cara bravo, antigo bravo, vai lá na pé, né? Vamos pôr o excesso. O excesso chega lá, isso aí é vibração não sei o quê, pá, pá. E nem olhou a máquina. Só dele sentir, ele sabe. E hoje a gente tem a nova geração, né? Pô, a frequência tal, porque o parâmetro das análises, das frequências, isso se reúne tudo num software e te dá ali o problema. Então, a minha carreira sempre foi essa, chão de fábrica, pé da máquina, aprender a tocar, sentir, né? Põe a máquina, está quente, está vibrando, não está. Então, depois, essas características estão sumindo no mercado. Mas o lado bom disso é que as pessoas estão sendo mais instruídas. As informações estão mais acessíveis para os novos. Coisas que eu não tinha, porque eu não tinha um computador, eu tinha que pegar um manual. 1000 páginas. Ficava o dia inteiro vendo página lá, achei o que eu precisava de um número. Então, hoje não. Hoje o cara tem um computador, ele faz uma procura rápida, tem uns sites aí que... Ajuda. De um jeito ou de outro, a gente acaba achando informação, né? Ajuda. Saber procurar. Aí os caras têm uma procura mais rápida, a informação é mais acessível. Então, a gente torce muito para essa turma dar certo aí, né? E contar com a gente que está ficando velhinho, né? Que sempre pode orientar eles. E a gente vai percebendo que sempre tem espaço. Na verdade, tem espaço, o mercado está aí, o mercado está aberto, sempre vai ter oportunidade. Tem a oportunidade para a velha guarda, tem a oportunidade para quem está chegando. O meio a meio ali, vamos dizer assim, que tem espaço para todo mundo. Ô, Eric, mas me fala aí, cara, como que você veio parar nesse mundo, nesse universo de manutenção de máquinas elétricas? É isso mesmo, né, que você trabalha, né? Isso. Bom, vamos lá, né? Eu diria que, de certa forma, a minha experiência ela é um pouco oposta à do Edgar. O Edgar falou que tem muita experiência em chão de fábrica. Eu já tenho uma base forte acadêmica. Então, assim, eu iniciei meus estudos no curso técnico, mas eu não fiz técnico em eletrotécnica, nada disso. Na verdade, eu fiz
em TI. Eu sou técnico em TI, com ênfase em programação web, para vocês terem ideia. Então, é uma coisa que não tem, a princípio, nada a ver com engenharia. Mas, eu fiz ali o curso de TI e eu percebi que não era aquilo que eu me interessava mais, acabou que eu escolhi ir para engenharia elétrica. E, ao longo dos meus estudos, eu acabei me interessando pelo tema. Foi realmente estudando máquinas elétricas que eu achei, vamos dizer assim, encantador, né? A teoria de máquinas. Eu acho uma coisa muito bonita. Acho que a máquina elétrica é uma coisa extremamente engenhosa. Assim, é maravilhoso entender como que funciona, o princípio de funcionamento, né? Então, assim, isso foi o que me encantou. E acabou que, né, durante esse tempo eu não tive... Era difícil achar oportunidade para entrar no mercado, porque era um nicho, né, da engenharia elétrica, máquinas elétricas é um nicho. Então, eu tinha que encontrar a porta de entrada, vamos dizer assim. Então, eu fui procurando, fui pesquisando, e pouco tempo antes de eu formar, acabou que eu consegui entrar na área. E hoje eu faço, né, que eu falei, minha pós em máquinas elétricas, então meu negócio é esse mesmo. Mas, além disso, eu também tenho, né, cursos avulsos, né, sobre temas específicos. Por exemplo, tenho um certificado em máquinas síncronas de polos salientes. Uma coisa bem específica. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que buscar se a gente quiser aperfeiçoar. Porque, que nem vocês falaram, né, na faculdade a gente não sai preparado também. Então, tem muita informação que a gente tem que buscar de outras formas. No meio do meu tempo na faculdade, eu também fiz intercâmbio, fui para os Estados Unidos. Lá eu não estudei nada de engenharia elétrica, não estudei de física. Também me ajudou muito a ter uma visão diferente das máquinas, né? Porque a gente acaba também, às vezes, indo muito no que é prático. Né? Alimenta a máquina, trifásica, vai girar e é isso aí. E para muita gente isso é suficiente. Mas quando a gente quer ter mais capacidade analítica, né? Quando a gente quer ter mais intimidade com aquilo que a gente está estudando, a gente tem que entrar a fundo. Então, esse estudo aí de física, de eletromagnetismo que eu fiz lá me ajudou muito também. Então, eu diria que meu background, né, vamos dizer assim, é dessa área acadêmica. E é por isso que eu acabo trazendo muito disso para o meu dia a dia. Ótimo, cara. É como eu, vamos dizer assim, compenso a minha falta de experiência. É tentando trazer esse conhecimento teórico aplicado no dia a dia. E isso acaba que, de certa forma, me ajuda muito também a pegar a coisa prática. Porque quando você tem a teoria, é muito mais fácil você enxergar e entender o que está acontecendo na prática. Porque isso é, de certa forma, como eu enxergo a diferença entre um engenheiro e um técnico. Claro, generalizando, né? Não dá para falar para todo mundo. Mas eu entendo que o técnico, ele, de certa forma, seria o cara que aprendeu como funciona de forma bem prática. E é assim e acabou. Motor de 4 polos, síncrono, vai gerar 1.800 RPM. Ok, é isso aí. Por quê? Não sei. É assim que funciona e beleza. O engenheiro vai entender o que é um passo polar, o que é uma frequência mecânica, o que é uma frequência elétrica, como que elas se correlacionam. Então, quando você tem esse embasamento teórico forte, fica bem fácil também você pegar a parte prática no dia a dia. Não, isso aí é assim, vamos dizer que e é até o nosso objetivo aqui para o podcast, né, o Pod Prosa. É justamente a gente pegar este conhecimento, né, e tentar popularizar este conhecimento, para fazer com que este conhecimento ele seja também acessível, né, um bate-papo como esse aqui, para que as pessoas também possam despertar esse interesse em aprofundar um pouco mais nessa fonte inesgotável que é a fonte do conhecimento, né? Então, assim, eu queria fazer uma perguntazinha aqui para vocês. Vem o resto da pergunta dele, cara. Porque você falou de máquinas assíncronas, né? Aí a gente sabe, tem máquinas assíncronas, tem máquina síncrona, né? As complicadas, as correntes contínuas. Corrente contínua. De uma forma simples, né? A gente, é claro, não vai entrar nos méritos didáticos das coisas aqui, mas para que aquela pessoa que está nos assistindo cair no Pod Prosa, os caras estão falando sobre máquinas assíncronas. Vamos fazer essa separação, assim, quem começa? Deixar o novato, né? Tá, então, vou falar sobre a classificação das máquinas. Bom, basicamente, gente, a máquina elétrica ela é uma máquina que vai converter, no caso,
se for uma máquina elétrica rotativa, né, que a gente está falando aqui, motor e gerador. Então, a máquina que vai converter energia elétrica em mecânica, se for um motor. Então, entra energia elétrica, sai energia mecânica na ponta do eixo. Se for um gerador, você vai injetar energia mecânica, uma turbina, numa usina hidrelétrica, por exemplo, e você vai gerar energia elétrica. Esse é o princípio básico. Agora, as máquinas elétricas rotativas, elas têm, como eu disse, muitos princípios de funcionamento. Não é uma coisa única. Você tem várias formas de realizar esse processo. Então, a gente classifica aí, dentro do ambiente industrial, né, que é o que a gente aprende, por exemplo, num curso técnico ou num curso de engenharia. As 3 principais máquinas que a gente encontra seriam as máquinas síncronas, assíncronas e de corrente contínua. Síncrona é basicamente por quê? Sem entrar em muitos detalhes. Quando você alimenta o motor com 3 fases elétricas, você vai ter um campo magnético que gira lá dentro. A máquina síncrona, ela é síncrona porque o rotor gira na mesma velocidade do campo magnético girante. Então, sincronizado. A máquina assíncrona tem um campo magnético girante, mas o rotor ele gira numa velocidade um pouco abaixo. Isso para o campo magnético induzir uma tensão no rotor. Por isso ele é chamado também de motor de indução. Mas o termo mais técnico seria motor assíncrono. E a máquina de corrente contínua, como o nome diz, se alimenta ela com corrente contínua. A fonte como se fosse uma bateria, né? Então, esses são os principais tipos de máquinas, sem entrar em muitos detalhes, né? Mas isso é uma coisa que eu acho maravilhoso, porque quando você sai da faculdade, você acha que só existe esses 3 tipos de máquina. E acabou. E aí quando você... abre a caixa surpresa. Você abre que é isso aqui a nesse caixa de motor, Pandora, gente? e aí você vai ver a infinidade de máquinas que tem. Máquina de relutância, aí depende... Tem classificação por tipo de excitação, máquina escovada, máquina brushless, que é sem escova. Aí você vai ter motor de pequeno, grande porte. Até motor piezoelétrico existe. É coisa assim que é muita tecnologia que tem. Então, É isso aí. é um universo. Aí é muito aquela hora que extenso. você sai da faculdade, que você pensava assim, poxa, só existe esses 3 tipos de máquina. Aí a hora que você cai no mercado, você vai para, mas tem tudo isso. Aí você fala, deixa eu voltar. Né? Deixa eu voltar. O mais interessante é que a gente, né, os motores assíncronos, a gente vê toda hora. Né? Mexe, tudo que mexe, mas a maioria dos motores são assíncronos. Né? E a gente fica ali, a motorzinha, beleza, que bacana. Aí chega que é isso aqui, cara? Gaiola dupla, gaiola de partida, não sei o que. Caramba, cara. Aí você vai os não escovados, escovados síncronos, né? Que a gente dá conta de excitar e pegar a frequência de rede ali, ter rotação e torque ao mesmo tempo. Aí você abre você costuma com um, aí vem outro que tem excitatriz, que tem PMG, que tem placa de diodo, e é uma caixa de surpresa, cara. Toda vez que você abre o motor, né, a tecnologia vem chegando, e aí as coisas vão melhorando, os diodos vão melhorando, a excitatriz, o jeito de excitar, e aí a gente cai para os monstros, né, os tratorzão que são os correntes contínuas, né, cara, que a gente tem torque e dá conta de pôr a velocidade que a gente quer controlada. Que são utilizados aí nas laminações, nas grandes empresas que a gente precisa de esmagar, de ter força. Então, isso aí, cara, é os tanques de guerra, né, da sociedade, os motores de corrente contínua. E cada um tem suas características, a gente tem vários tipos de... E os problemáticos, infelizmente, são os mais fortes, né, que a gente tem que ali sincronizar 2 excitações, né, como o Érico falou, de bateria na armadura e no estator, para me fazer. Eu quero velocidade, mas também eu tenho que controlar essa velocidade. E aí a gente, o que mais espanta a gente é quando um cliente liga e fala, eu acho que eu perdi o campo do meu motor CC. Aí você sabe que o motor entrou em alto giro, né, que você perde ali, quando você perde o campo, você não tem um controle de rotação, e aí ele entra em alta rotação, se não der conta de parar, infelizmente, é só correr. Quando você diz assim, perdi o campo, é só para a gente entender. Talvez ele está numa excitação, vai sincronizar, né, vai ter ali a excitação nos campos porque o motor corrente contínua tem o campo e o shunt. Né? Um ele te induz para você ter a velocidade, o outro ele controla essa velocidade. Se eu perder um dos dois, eu posso entrar em alto giro da armadura e
causar catástrofe. Eu já vi um acontecer, né? Eu fui fazer um serviço aí em Montes Claros, a gente está lá tentando, isso, não está isso, o cara perdeu, infelizmente entrou em alto giro e ele autodestruiu. Entrou em ressonância, alta velocidade, pegou frequência natural do equipamento e começou a bater e foi destruindo até parar. É uma coisa impressionante. Voaram peças da máquina a mais de 30 metros de onde a gente estava. E acontece mesmo. Quem tiver a curiosidade aí, entra aí, acidentes com motores, corrente contínua. Você vai ver altas situações dessas. Isso daí é muito, muito importante mesmo se falar, porque a máquina de corrente contínua ela tem esse detalhe. O meu professor, né, Marcos Vinícius, da aula na PUC, ele ensinou para a gente uma coisa que é a seguinte: na máquina de corrente contínua, o circuito de excitação ele é o primeiro que chega e ele é o último que sai. Você não pode, de forma alguma, alimentar a armadura, né, o rotor da máquina de corrente contínua sem ter um campo de excitação. Muito menos tirar essa excitação enquanto você está alimentando a armadura. Por quê? É o princípio físico, né? O campo de excitação pode ser série, pode ser shunt, né, que nem o Edgar falou, ele induz uma tensão na armadura. E o estado de equilíbrio da máquina de corrente contínua, ele acontece quando você iguala a tensão na armadura e a tensão induzida pelo circuito de campo. Quando você perde o circuito de campo, a máquina ela tende a acelerar de forma a manter a tensão induzida, porque quando você acelera, você teoricamente está aumentando a tensão induzida, né? A velocidade. Então você altera a variação do campo, é a lei de Faraday, né? Então é por isso que a armadura dispara. Só que ela dispara numa, vamos dizer assim, uma vã tentativa de igualar. Ela tá e ela não consegue, igualar, porque não tem mais não campo. tem controle. Então ela dispara e a velocidade, né, na teoria tende a infinito. Claro que na vida real vai parar em algum momento, mas é uma velocidade muito maior do que a que deveria, né, chegar, e aí Essas catástrofe, máquinas são muito desastre. seguras. Talvez alguém está vendo a gente falar que não. É vou mexer com essa justamente máquina. isso que eu ia falar aqui agora. Eu já comecei a entrar em desespero aqui. Porque a gente vai conversando, a gente só vai lembrando das coisas ruins. Né? Então deixa eu fazer um não, adendo. pelo amor de Deus. Vamos defender a máquina de corrente contínua vamos também. A defender máquina ela de aí. corrente contínua, ela é muito importante. Ela tem o seu lugar. Quando falam que a máquina de corrente contínua é ruim, é mentira. Isso é mentira. Ela Mal tem a sua... operada. Exato. A máquina de corrente contínua é uma máquina engenhosa, complexa. E ela não é tão simples de se operar como uma máquina assíncrona. Isso é evidente. Então, assim, não é que a máquina de corrente contínua ela é ruim de forma alguma. Ela é especial, né? Ela precisa de uma... Merece um carinho. precisa de uma Agora, atenção maior. eu queria... Só isso. Assim, dentro dessa questão, mas a gente tem dispositivos de controle? Tem. Então, A gente controla isso? A gente consegue controlar? A gente aplica tensão controlada. Isso tem um painel gigantesco que os caras controlam a tensão de saída, entrada. Tem muito interessante para nós um sistema básico, né, que é os tacômetros, né? E ali é um geradorzinho que vai na ponta do eixo, ele vai girando, causando uma tensão e mandando um sinal para o painel. Caso alterar essa voltagem, ele entra em ação e já faz a situação de freio do equipamento, né? Então é muito bem controlado isso aí mesmo. E, assim, as máquinas contínuas são confiáveis. Né? Elas podem ser mal operadas ou mal planejadas a manutenção. Porque é uma máquina especial, a gente tem escova, tem comutação. Então, talvez o cara vá ali, que pecinha bacana, não, mas vou pôr essa aqui. Você troca uma qualidade de escova, do carbono, alguma coisa ali, você traz um fechamento em curto em lâmina, pode trazer um centelhamento, né? A máquina corrente contínua, ela vai centelhar, ela é 100% tá bacana, mas ela pode ter tem tolerâncias de centelhamentos, né? Então, a pessoa para de verificar aquilo ali no dia a dia e pode trazer alguma complicação para essa máquina. Mas é uma excelente máquina, eu acho que é a máquina mais fantástica que existe para operação aí nas grandes siderúrgicas, nas grandes laminações aí, que já mexemos com algumas grandinhas, né? Quando a gente fala sobre este cenário de manutenção e ainda também sobre máquinas elétricas, né? A gente sabe que é igual a nossa saúde.
vamos fazer uma metáfora aqui, né? É a nossa saúde. Às vezes vai dando sinais de que as coisas não estão indo muito bem, né? E aí, na sua vivência, Edgar, né, o que você já pegou, assim, de casos, né? Talvez você possa contar para a gente, né? Casos práticos. Só nesse episódio, não vamos ficar aqui a noite toda. Não, a gente pode aí eu gostaria de até abrir uma observação. Para você que está nos acompanhando até aqui, você vai chegar ali no comentário, nos comentários deste vídeo, e você vai sugerir para nós quais que são os próximos temas que você gostaria que nós abordássemos aqui no Pod Prosa. Pode ser da manutenção de máquinas elétricas, mas me fala aí, quais que são os temas que realmente te interessam? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar sobre duas empresas aqui que está patrocinando este episódio e que eu acredito que, assim, muito obrigado por estar patrocinando, né? Que é a FS Soluções, uma empresa voltada para monitoramento de máquinas, Eric. Pensa. Então, enquanto nós estamos falando sobre esses controles aqui, existe sim os controles, existem os monitoramentos. A FS Soluções ela é uma empresa especializada nisso. Entre em contato, nós vamos deixar o contato da FS aqui nos comentários, na descrição deste vídeo. E você vai ter a oportunidade de ligar lá, falar com o César Sena. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer um bom negócio. E nós temos também a PAF Usinagem, né? E que tem tudo a ver aí com o nosso cenário de máquinas elétricas, porque até agora nós falamos sobre os quesitos elétricos da máquina, mas tem os quesitos mecânicos. É um lugar legal. Né? Aqui a gente trouxe o negócio, agora eu quero ver, Edgar. Então. Aquela né, na faculdade a gente já tem isso, né? Tem ali engenheiro mecânico, mas tem aqui... Tem os caras da graxa e... A luta universal, né? Mecânico versus elétrico. É isso aí, a gente vai colocar na descrição desse vídeo lá. Mecânico versus mecânico. Exatamente. Isso aí. Quem então, que ganha? Nós somos, né, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de falar desse assunto aqui, né, que esse paradigma tem que ser quebrado para você ter uma manutenção adequada para máquinas elétricas. Uhum. O nosso maior problema é que a máquina elétrica é muito segura. Então, ela tem os seus parâmetros e as suas proteções, né, que são sensores para monitoramento de temperatura da cabeça de bobina, sensores para verificar a vibração, temperatura, tem planos de manutenções, né, que muita gente pega. Quando você compra a máquina elétrica, pega aquele plano de manutenção que o fabricante envia para você e joga na gaveta. E igual tá ali, né, manual de carro. O cara joga na Você nunca leu, aí, cara. Nunca leu, tá no porta-luva a vida toda. Aí quando você vai comprar um carro usado, o cara pergunta: você tem manual? Aí o cara tem, tá aqui novinho. Tá bom. Aí ele vai vender de novo, o cara vai fazer a mesma pergunta, tá lá novinho. Então, eu falo aqui, eu sou engenheiro mecânico, tá? Especialista em máquina elétrica, né? Mas eu falo aqui e eu sou julgado bastante aí pela minha classe, né? Que a gente já sai perdendo aqui depois desse podcast. Quase 90%, toda não, né? Que aí é sacanagem com os mecânicos. 90% das falhas elétricas são provocadas por falhas mecânicas. Você concorda, Eric? Concordo. Por quê? Tem polêmica nisso, não. Porque se eu tenho uma vibração, essa vibração, eu sou mecânico, não sou? Então eu sou forte. A elétrica não. A elétrica, as coisas elétricas são mais maleáveis, para não falar outra palavra, né? São a isolação, os condutores, né? As coisas elétricas são mais sensíveis, né? E a mecânica é mais robusta. Então, onde que eu pego essa falha de um equipamento, um elemento mecânico da máquina, ele vai ter uma reação na parte mais frágil. Onde que é a parte mais frágil? Saída de pacote, cabeça de bobina, curva da bobina, saída de ranhura. Então, essa vibração absorve ali na saída da ranhura, começa a saturar o isolamento, uma temperatura maior desse isolamento, o ventilador que está cheio de contaminante não está ventilando, né? Uma deflectora que amassou, não jogou o ar ali, e essa máquina começa a aquecer, começa a saturar o isolamento e vai falhar eletricamente. A primeira coisa que quando a máquina para,
e não roda mais é o quê? Medir isolamento, medir a resistência, fazer um surge. E aí eu falo, tem uma falha elétrica. Não, a falha elétrica foi a catástrofe. O que aconteceu foi várias informações que a máquina está te falando, eu estou aquecendo, eu estou vibrando, tripou ontem, desligou, vamos ver, não é nada não, liga de novo, está tendo roçamento, batimento, e aí a máquina vai te anunciando que ela está ficando ruim. Nesse liga e desliga aí também, a gente consegue, né, vamos dizer assim, potencializar o problema, né? Liga e desliga. Eu já falei algumas vezes que se eu pudesse ligar uma máquina hoje e deixar ela rodando o resto da vida, eu deixaria, que aí ela ia ter 100%. Porque a partida da máquina é tipo se você estivesse numa competição e no último minuto você tinha que fazer aquela aceleração para você chegar e ganhar. Porque na partida da máquina, a corrente, né, vai a 6, 5 vezes de trabalho dela. Então, é a corrente aumentando, automaticamente, né, eu vou simular aqui, a bobina... Isso aí é o que o pessoal chama de conjugado de partida. Conjugado de partida, né? A gente vai lá para o rotor bloqueado, né, a corrente aumenta. Então, até você tirar da inércia, né, o peso que você vai arrastar, da máquina arrastada, esse isolamento, esses condutores, eles sofrem mesmo. E a partida ali vai estar com carga, né, cara? Aí você tem a rampa de partida 22, né, 28. Por isso que hoje a gente usa muitos motores de sistema de levantamento de escova, né, para a gente dar uma aliviada na partida. Isso aí é crítico, principalmente para a máquina de indução, né? Quando você tem máquina, inclusive uma outra vantagem da máquina de corrente contínua e até da máquina síncrona também, quando ela tem... Apesar de que a máquina síncrona ela também parte com gaiola normalmente, né? Esse momento ele é crítico porque, além de você estar saindo da inércia, você tem que vencer a inércia. Você tem um fato também que, quando você está partindo a máquina, o fator de potência dela é muito baixo. Tanto que você pode ver que qualquer máquina operando em baixa velocidade, máquina assíncrona no caso, né, máquina de corrente alternada, ela tem um fator de potência baixo. Então, isso também faz com que a corrente eleve muito. Porque, além de fornecer energia ativa que você precisa para tocar a carga, você tem que fornecer o reativo também. Então, isso faz a corrente de partida subir muito. Então, uma outra vantagem também da máquina de corrente contínua aí que eu dou conta de amenizar. Por isso que eu preciso de a corrente contínua. Qual que é o torque? Todo mundo fala corrente contínua, torque. Torque alto, baixa velocidade. Alto, baixa velocidade na partida. Então, por que eu preciso de um torque alto? Vou pegar uma chapa de 600 mm e vou passar ela para 0,5, né, nos rolos lá. Então, eu preciso de um torque e baixa velocidade. Então, corrente contínua sai na frente disso tudo. Então, a máquina induz você a querer fazer a manutenção, querer entender, né, o funcionamento. Então, a pessoa que tem uma manutenção preventiva, né, uma análise de vibração, uma verificação de um diagnóstico elétrico da máquina dele, né? Tem uma periodicidade de medir isolação, resistência, excesso de contaminação visual, né? Tem muito técnico de preventiva que não abre uma tampa de inspeção. Então, ali o cara está vendo ali, ponto de corona, o cara dá conta de ver visualmente, né? Há um saturamento dos calços ali na saída da cadeia de bobina. Então, a preventiva da máquina, ela vai te tornar sua máquina confiável. Agora, se o cara coloca a máquina dele para operar, ele faz a análise de vibração em 30 dias, o sensor de temperatura dele, em vez de estar na bobina, está lá no meio da carcaça e ele não sabe nem que fase que está o termostato dele lá para verificar a temperatura. Então, aí você tem uma má preventiva, você vai ter a falha, né? Agora, a gente conhece máquina aí que roda 70 anos sem problema nenhum. É isso que eu queria até tocar neste assunto. Eu até estava pensando nisso aqui. Por exemplo, a gente já pegou algumas máquinas que realmente, né? Você pega ali a máquina, cara, de 1900 e lá vai bolinha, né? Sei lá. Aí, quando você abre, aí você vê, por exemplo, a parte dos isolantes, por exemplo, os condutores. Né? Perfeito. Me fala aí, hoje, pela sua percepção, né? Aqui é uma percepção.
a qualidade decaiu? Hoje, o que acontece? Duas situações que a gente tem que ver muito, sabe? É uma situação que, no passado, não conheço, tá? 1930 não estava aí, não, mas... e ninguém conhece bom, né? Isso, né? Não, pode falar, cara. Ninguém me informou isso, né? Mas a gente percebe que no passado o pessoal tinha muito medo, né? Talvez por causa que a sílica, né? O que faz lá a mica, essas coisas, não era confiável, não tinha testes tecnológicos hoje, né? Que hoje eu faço uma bobina lá, eu faço um endurance nela, meto tensão nela 15 dias, avalio degradação de material, se teve aquecimento, cruzamento. O que é endurance? O endurance é um teste que a gente faz, né? A gente faz uma bobina de amostra e a gente faz a indução dela ali por um tempo determinado para a gente depois abrir ela, saber se o material está saturado, se teve aquecimento, se não teve. É mais ou menos você fazer um protótipo da bobina que você vai montar no motor elétrico. Okay. E aí, não sei se a tecnologia não era muito confiável lá em 1930, logicamente que os recursos eram menores, né? E aí o pessoal autodimensionava esse isolamento, essas máquinas. Hoje, se você entra na internet aí, você vai falar evolução do quilo por quilowatts. A gente começa lá eu acho que em 65 kg por quilowatt, hoje nós estamos chegando a 0,2 kg por quilowatt. Então, a evolução, os materiais vai melhorando, né? Hoje, um motor que você pegava aí com 20 voltas de mica, 13,8, hoje ele tem 13. Mal, 13,5. Né? Então, quer dizer, nossos isolantes, nossos condutores melhorou muito. Né? As máquinas antigas funcionam porque há autodimensionamento dela. A qualidade melhor. Por exemplo, nós temos uma diferença. O aço silício de 1930 era Hoje, nossos aços silício aí fabricados, cara, a capacidade magnética dela é quase 100%. Então, as perdas magnéticas da máquina é muito inferior que a de 1930, 1940, né? Então, hoje, não tem jeito de você chegar a 100% de potência que entra, que sai. Mas hoje nós estamos muito perto dos 100%. Né? Tem uns fabricantes aí que estão, quase chegando ali, que é o limite e pronto, acabou. Né? Então, as perdas magnéticas da máquina, as perdas de calorias, né? A gente troca de calor ali. A máquina elétrica, o fundamento dela é a temperatura. Você tem que manter a temperatura dela mais baixa possível para ela render mais e não te trazer problema. Se você tem aumento de temperatura, né? Por corrente, por rotor bloqueado, com rolamento danificado, né? O cara pega lá na vibração lá que o rolamento tem uma frequência lá no primeiro estágio em 20 mil kHz. Está começando a falhar. E aí passa para o terceiro estágio, segundo estágio, está vendo que o rolamento está estragando e mantém a máquina vibrando. Não, mas está bom, o GS está alto, mas você tem uma falha de gaiola, de elemento rolante, só porque está dentro da tolerância, não para. E aí a máquina lá dentro está sofrendo vibração, perdendo mais, aquecendo mais, e aí começa a interferir na parte elétrica do meu amigo Eric, que aí até a falha. Agora, assim, eu vou fazer uma pergunta, porque vocês, em algum momento aqui, por vários momentos, né, a gente mencionou sobre o rotor gaiola. Por exemplo, quando a gente tem trinca nessa gaiola, primeiro eu quero que vocês expliquem aí o que é, né? Gaiola. A gente falou algumas vezes aqui o que é gaiola. Mas, na análise de vibração, a gente consegue detectar, pela análise de vibração, que existe trinca nessa gaiola, nessas barras? Combinado. O Eric fala sobre a gaiola e eu falo sobre a análise de vibração. Para eu pegar esse problema. Mas vocês entenderam a ideia? Tivemos um caso essa semana. Vai ser bacana. Basicamente, gente, gaiola seria o enrolamento do rotor da máquina. Então, o rotor é a parte que gira da máquina rotativa. Para essa máquina girar, você tem que ter, a princípio, ali um campo magnético no rotor, para acoplar com o campo magnético do estator.
E esse campo magnético do rotor vai surgir através da circulação de corrente no rotor. Então, a gaiola, ela é basicamente um circuito fechado. Você vai ter o núcleo do rotor esférico e você vai ter barras condutivas ali, pode ser de alumínio, de cobre, de latão, vai depender do projeto, do tipo de máquina, né? Você vai ter várias barras inseridas nesse núcleo, fechadas com 2 anéis de curto, um em cada ponta. Então, quando esse campo magnético girar ali dentro da máquina, ele vai induzir uma tensão nessas pseudo-espiras, né, vamos dizer assim, e vai circular a corrente, que vai gerar o campo magnético, consequentemente o torque. Então, esse é o princípio de funcionamento do motor com gaiola. Popularmente conhecido como gaiola de esquilo. Gaiola de Aí eu esquilo, ia fazer uma brincadeira. Falou a literatura, né, futura, e vai para a teoria velha. É a gaiola de esquilo, o esquilinho fica rodando lá e gira nela, viu, pessoal? Mas é isso mesmo, né? Então, a tendência é essa mesmo, né? A explicação do Eric totalmente técnica, Embasada né? das melhores E aí, literaturas. Essa gaiola, ela tem um ângulo, né, dentro do pacote para quê? Para você ter menos perda na partida, né? Para o norte e sul, girar ela mais rápido, você não ter... Quando ela estiver saindo de um canal em relação com o estator, você não perder ali a rotação e perder a máquina. Mas vamos lá para a análise de vibração, né? Que existe bastante, tá? Gaiola trinca, gaiola se rompe, mas pela porcentagem de barra trincada, talvez não é um problema para a sua máquina. Mas algum dia ela vai falhar, ali ela está trincada, funcionando, você pega uma frequencinha ali, vai monitorando, mas uma hora ela pode falhar totalmente. É naquele ela momento ali derreter. do conjugado de partida. Conjugado de partida. Se ela tiver com a trinquinha, partiu, deixa ela lá, não para ela mais não. Mas se você parar de novo, aí vai saturando e vai falhar. A análise de vibração é o melhor método para você monitorar uma máquina elétrica. O analista hoje, se ele for um analista bom, né? Eu não sou, mas se ele for um bom, a primeira coisa, ele vai estudar uma máquina. Ele vai juntar todas as frequências que a máquina pode ter. Primeiro, ele vai ter a frequência de rede, que é 60 Hz, que é a nossa frequência aqui do Brasil. Se for outro país com 50 Hz, a gente vai ter a frequência de rede, 50 ou 60. Depois, ele vai ter a frequência de rotação, que ele é obrigado a entender. A frequência de rotação é o quê? É o que sai na ponta do eixo, né? Ele vai pegar a rotação, dividir por 60 e vai ter a frequência de rotação. Um básico, né? As máquinas de 3.600 vai ser 600 Hz, de 1.800 vai ser 30 Hz e assim vai. Isso são as velocidades síncronas, né? Que a gente está ali de rede. E vai para a parte mecânica, aonde que é aquela rotação que eu vejo na placa, né? A máquina 2 polos, 3.600 síncronos, mas lá na placa sai 3.450. Então, ali que eu tenho que saber o que é a rotação síncronos e a rotação mecânica. Por quê? Na hora da minha análise de vibração, é onde que eu vou dar conta de achar a frequência de escorregamento e saber que aquela máquina ali, ela é um defeito mecânico ou um elétrico. Então, aí eu já, com essa situação, frequência de rede, frequência de rotação, frequência de escorregamento, eu vou entender minha máquina. Eu tenho que saber as minhas frequências de passagem de barra, que é o defeito dessa gaiola trincada. Eu tenho que saber a quantidade de barras, multiplicar pela frequência de rede, ou de rotação, que eu vou achar a frequência de passagem de barra. E aí, eu achar que a frequência, eu vou analisar o gráfico e verificar se tem alguma excitação. A amplitude vai estar lá, porque eu tenho uma frequência de passagem, mas a amplitude dela vai estar baixa. Então, ali é a identidade da máquina. Então, um bom analista, na hora que ele parte a máquina a primeira vez, ele vai lá e junta essas frequências, tudo, e começa a monitorar. Opa, começou a aumentar aqui na frequência de passagem de barra, opa, tem alguma coisa errada. Aí eu vou entrar com a técnica da análise de vibração, né? Eu vou ver se as bandas laterais, né, nós vamos ter uma harmônica central, que é a passagem de barra, e eu vou ter as laterais, né? Se eu tenho as laterais, eu vou começar a monitorar ali a distância, né, os períodos de cada uma, né? E se bater as frequências de passagem de barra e os defeitos, aí eu tenho que fazer essa análise e verificar que já tem um problema. A quantas barras tem trincada? Eu não tenho condição de te falar, mas eu tenho a quantidade, por exemplo, 5 barras,
tem uma barra trincada, tem que ficar de olho. Deu 2 barras, opa, eu vou te dar assim, tem 6 barras, mais ou menos 6 barras trincadas. E aí tem essas... Não, e isso é feito com o quê? Não só com o analisador de vibração, eu preciso do alicate amperímetro para ligar no meu analisador de vibração e medir as correntes do estator. Que aí eu vou ter uma análise de corrente misturado com a vibração, eu vou achar uma frequência de dB, né, decibéis ali, de excitação nas harmônicas, uma vez a rotação, e vou ter ali a falha de barra. É interessantíssimo isso. E a gente faz isso, dá conta de perceber, né? Percebe-se muito mais com a máquina em carga. Então, muitas vezes, essa análise vai ser pegada no campo. Porque se eu mandar a máquina para a oficina, né, Eric, ele vai rodar vazia, e talvez eu não tenha essa indução, né? Porque cada barra passa uma corrente, né? E eu dou conta de calcular essa corrente, eu dou conta de achar a frequência da corrente que passa na barra. É uns cálculos meio doidos da cabeça aí, mas a gente dá conta. Então, se essa corrente, eu estou pegando essa frequência lá de passar de corrente em barra, está cortando, quer dizer que se cada uma for uma barra, for um hertz, tem uma que vai dar 1 hertz e a outra vai dar 2 hertz. Entendi. E uma vai compensar a outra. Então, eu dou conta de perceber isso na análise de vibração. Mas o analista aí tem que subir um nível. Entendi. Não é qualquer um que pode fazer isso, não. Agora, análise de vibração, vou continuar nesse tema, né? E a gente já está assim, indo para, né? A gente já subiu a montanha, já estamos descendo a montanha, já estamos quase chegando lá no final. Mas só para que a gente amplie um pouco mais o entendimento, e eu sei que isso aqui vai dar, vamos dizer assim, mais repercussão, e a gente vai ter que voltar para falar sobre esse tema mais específico. Na análise de vibração, a gente vai pegar somente essas falhas na gaiola? Ou a gente consegue pegar, por exemplo, na análise de vibração, eu consigo pegar falhas de rolamento? Sim, sim. O método do envelope, né, a gente fala Fourier, né, ele é aplicado para achar falha em rolamento, né? Cada rolamento tem as suas características, cada elemento do rolamento tem as suas frequências de falha, né? A pista interna, pista externa, gaiola, elemento rolante, né? A gente dá conta normal de pegar uma frequência ali no rolamento, uma falha de lubrificação, um pique, uma folga entre eixo e rolamento. Então, o analista, né, hoje, um cara bom, ele olha para a máquina, ele olha para o aparelho e fala assim, a sua máquina tem isso. Né? Eu não preciso de ter uma ponte Kel para me achar um defeito elétrico. Eu dou conta de achar a frequência de um defeito elétrico numa máquina com uma análise de vibração, né? Eu tenho que saber o número de ranhuras do nosso estator, que aí eu vou achar a frequência de passar de ranhura. Eu vou avaliar as minhas frequências em 60 Hz, em múltiplos de 60 Hz, 60 Hz, 120, 180. Então, pela análise de vibração, pela análise de espectros, né, de amplitude e frequência no tempo, eu dou conta de achar essas defeitos e falhas. Existem 3 grandezas, né? A gente tem que saber para que eu quero avaliar e achar de defeito em máquina, que são o deslocamento, velocidade, que eu vou achar problemas em relação à rotação da máquina, e eu tenho a famosa aceleração, né? Que é dado pela gravidade, e eu vou ver ali defeitos em elementos, né, da máquina, que pode ser um rolamento, um engrenamento, alguma coisa assim. Então, a análise de vibração aí é uma ferramenta 100% confiável para nossas máquinas elétricas. Caramba, cara! Eu acho isso muito interessante, porque, assim, como eu falei, né, eu sou da elétrica, então eu nem sabia que existia análise de vibração. Fui descobrir isso quando comecei a atuar na área, né? E foi uma coisa que me chamou a atenção, porque vocês que fizeram engenharia mecânica, vocês vão saber dizer. Que eu entendo que no ambiente normal da engenharia mecânica, você não trabalha com harmônico, frequência, não é uma coisa comum para o engenheiro mecânico trabalhar com isso. Para a gente que é da elétrica é mais comum, porque a gente já trabalha com corrente e tensão, as grandezas básicas que a gente trabalha já tem frequência envolvida.
Então, espectro de frequência, harmônica, isso é um conceito para o engenheiro eletricista relativamente comum, mas para o engenheiro mecânico não tanto. Tanto que quando eu tive a oportunidade de conversar com engenheiros mecânicos, eles falaram que a análise de vibração é a coisa mais difícil que tem. Então, assim, eu achei bem interessante. Eu fiquei curioso de saber qual é a opinião de vocês também. Mas o cara que quer ser isso aí. diferenciado no mercado, a análise de vibração tem que estar no sangue. O engenheiro mecânico é muito fácil, desenhar, projetar. Deu ruim aqui, põe uma viguinha ali. O cara que vai para o lado da análise de vibração, e eu sou, tipo assim, eu sou abençoado, né? A oportunidade que eu tenho, eu acho que quase ninguém teve, de trabalhar em reparo de máquinas elétricas e ser engenheiro mecânico. Então, eu aprendi a engenharia mecânica, mas sempre pro lado da elétrica. Então, aquela questão que eu comecei com a polêmica aqui, 90% das falhas elétricas são provocadas mecânicas, eu posso provar isso. E sem contar também que quando nós falamos sobre a análise de vibração, nós não vamos ter a vibração, não é somente na máquina elétrica, né? Vamos combinar. Então, assim, por exemplo, na área veicular, por exemplo, nós temos ali tudo vidro. Na construção civil também você vai ter a vibração ali, né? Ou seja, então, este é um mercado extremamente interessante e eu gostaria, né, para você que chegou até aqui neste podcast, comente aí se você conhece algum analista de vibração, menciona o nome dele aí, marca ele nas nossas redes, né? A gente vai fazer questão de entrar em contato, quem sabe ele pode ser o próximo a estar sentado aqui, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre este ambiente que é tão rico, né? Nenhuma hora só é muito pouco, né? Uma hora só é muito pouco, passou muito rápido, né? Desde já eu quero, vamos dizer assim, fazer as considerações finais, né? Eu gostaria que vocês fizessem a consideração final. Fala aí, né, para quem nos escuta, para quem chegou até aqui, deixa uma frase motivacional, né, para aquele, vamos dizer assim, para aquele jovem também que está querendo entrar no mercado aí da engenharia. Deixa uma reflexão aí para nós. Então, eu acho que tem espaço para todos, né? O velho e o novo tem que se unir em prol da manutenção, né? Quem vai ganhar é nossos equipamentos, nossas produtividades, a meta batida, e o paradigma tem que ser quebrado, né? Então, tomara que a nova geração venha com esse pensamento e a velha geração que somos nós também abrace essas pessoas, né? Mostre os caminhos, né, do sucesso. Então, a gente torce por isso, faço parte desse projeto, o Regis me conhece, eu acho que o semear conhecimento, tem que semear conhecimento para todos, acessíveis, é o meu objetivo aqui, né? Então, eu fico muito feliz de quando eu vejo um cara que eu ajudei, um cara que eu tirei uma dúvida, ser promovido, né? Conseguir o espaço dele nesse mercado, que a gente fica muito satisfeito. Porque, como se diz, o monstro nosso aí, César, né? Eu tenho a oportunidade de falar que eu gosto de falar, porque ele, lá em 2003, foi o primeiro cara a me dar um coletor de dados para me explicar o que era análise de vibração. Então, ele fez um bom trabalho, né? Hoje eu estou aqui, né? E, graças a Deus, eu tenho a oportunidade também de conviver junto com ele em algumas análises. E tomara que daqui 20 anos o Eric está falando assim, pô, conheci um cara lá que me ajudou pra caramba e hoje eu estou aqui contando a história que nós vivemos junto, né? Ótimo. Eric. Bom, queria comentar sobre essa questão da elétrica contra a mecânica, porque isso daí assim, essa brincadeira, ela sempre vai existir, nunca vai deixar de existir, mas assim, é óbvio que é brincadeira, né? Ainda mais quando a gente fala de máquina rotativa, né? Tá no RG dela, máquina conversão eletromecânica. Então, uma coisa está aliada à outra. Então, assim, a gente nunca vai ter manutenção de máquinas rotativas sem ter engenharia elétrica e engenharia mecânica atuando junto. Então, isso daí como você falou, quebrar esse paradigma, né? Que é todo mundo aliado, né? Misturados. E sobre essa questão do pessoal que está formando, o que eu posso falar, que eu tenho, assim, de visão, assim, aproveite tudo que vocês estão vendo na faculdade, porque é uma quantidade de conhecimento muito, muito grande que tem aí. Vocês não têm noção. Porque o que a gente usa no nosso dia a dia é muito pouco comparado com a quantidade de conhecimento que tem dentro da faculdade. Então, se você conseguir absorver o máximo disso, nem que seja
né? Construir uma biblioteca, conseguir recursos, né, para consulta, eventualmente. Isso daí é fundamental. E quem aprende mesmo na faculdade, absorve os conteúdos, pergunta para o professor, né? Isso daí é o que vai te trazer aí, o que eu entendo, né? É um diferencial como profissional. Ótimo. Muito obrigado, Pode Edgar. contar com nós. Muito obrigado, Eric. Obrigado. Um prazer escutar um pouco aí da história de vocês. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Eu gostaria de deixar a minha reflexão também final. A reflexão é: confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele e o mais Ele fará. Nós falamos aqui sobre o ambiente profissional, mas acima de tudo nós sabemos que Deus ele está conduzindo os nossos caminhos. Um forte abraço, foi muito bom ter vocês aqui conosco e marque aí para o próximo episódio.